Segundo o relatório do ano passado das atividades anuais das Testemunhas de Jeová, atualmente existem 119.297 congregações no mundo todo. Para que essas congregações se mantenham e continuem a crescer, precisa homens qualificados e bem treinados. Porque se não houver realmente homens qualificados para manter e continuar a fazer a congregação prosperar, há um perigo eminente. Ela pode cair e desaparecer literalmente. Então, nesse discurso, queridos irmãos, nós vamos falar da importância, da necessidade de treinar, mas ao mesmo tempo deixar ser treinado. Para que alcançamos esse objetivo, nós vamos usar o exemplo do profeta Elias e o seu discípulo Eliseu. Nós vamos ver como é que Eliseu comportou-se ao ser treinado por Elias e como é que Elias treinou Eliseu numa época tão crucial da vida dele. A imagem no início do nosso manual de atividade, ela mostra basicamente Elias, que está com o manto, a treinar, a demonstrar o milagre ao seu discípulo Josué. Esse relato, ou essa passagem, nós encontramos no livro de 2 Reis, capítulo número 2, versículos número 8. Veja o que o profeta Elias fez para que treinasse Eliseu. A seguir, Elias pegou no seu manto oficial, ou num tipo de roupa que ele usava, não é? Enrolou e bateu nas águas. Por que ele fez isso? Porque eles estavam prestes a fazer algo muito importante. Então, assim que chegaram ao pé do rio Jordão, Elias decidiu dar esse treinamento a Josué de forma literal, de uma forma que ele conseguisse ver de forma tão clara que ele não tivesse nenhuma dúvida. Então, ele fez isso e o texto continua. E elas, nesse caso as águas, dividiram-se para a esquerda e para a direita, de modo que os dois atravessaram o rio em terra seca. Então, o quadro mental que nós podemos fazer pode ser ajudado com a imagem de capa do nosso manual de atividade. Esse foi um dos milagres que o profeta Elias havia feito. E, dessa forma, ele treinou o seu discípulo Josué. Mas agora, qual foi a reação de Josué? Por favor, veja o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos número 13 e o 14. Depois, pegou no manto oficial de Elias, que lhe tinha caído, voltou para trás e parou à beira do Jordão. Com o manto oficial de Elias que ele tinha caído, Eliseu bateu nas águas, dizendo: "Onde está Jeová, o Deus de Elias?" Quando ele bateu nas águas, elas dividiram-se para a esquerda e para a direita, e Eliseu atravessou o rio. Esse relato deixa claro que, primeiro, Elias usou o tempo que tinha para treinar Josué. Mas, por outro lado, algo bem interessante que nós encontramos nesse versículo é a atitude de Eliseu ao receber o treinamento. Ele fez duas coisas muito importantes. Primeiro, ao realizar o milagre parecido ao de Elias, ele primeiro usou o mesmo manto ou a mesma peça de roupa que Elias havia usado no milagre. Eliseu não pensou que ele poderia fazer algo maior que Elias. Não. Ele simplesmente seguiu o exemplo do seu mestre. Por outro lado, ele fez com que conseguisse dividir o rio ao meio. Com certeza que para fazer isso foi necessário ele ter verdadeira fé. Ele poderia talvez tentar fazer um outro tipo de milagre, mas não. Ele repetiu exatamente, ele fez uma cópia do milagre
que Elias havia feito. Ele não achou que poderia mudar o rumo das coisas, que poderia talvez fazer melhor que o seu próprio mestre. Eliseu foi humilde e decidiu seguir de perto o treinamento que recebeu do profeta Elias. Qual é a lição que nós podemos aprender desse relato bíblico? Nós já sabemos que a palavra de Jeová, ela é viva, ela exerce poder, ela pode nos treinar, pode nos dar orientação. Então, quando nós olhamos num relato como esse, o que nos vem à mente, como é que nós podemos imitar tanto o exemplo de Elias como o exemplo de Eliseu? Quem é o Elias atual e quem são os Eliseus, por assim dizer? Nós podemos comparar o profeta Elias aos anciãos na congregação. Queridos anciãos, por favor, tirem tempo para treinar os mais jovens e façam isso com todo o gosto. Não pensem que ao treinar, os jovens vão vos substituir ou receber os privilégios que vocês têm. Não façam isso. Não pensem nisso. Simplesmente treinem por causa do que dissemos na introdução. A organização de Jeová continua a crescer. Ela vai disparando ano após ano. Muitas pessoas aprendem a verdade e passam a amar a Jeová. E essas pessoas, elas precisam ser continuamente cuidadas, pastoreadas e ensinadas. Mas só que para isso ser uma realidade, é necessário que vocês, queridos anciãos, treinem as ovelhas com bastante alegria. O livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz que treinar as ovelhas é uma obrigação dos anciãos. Então, ao treinar, os anciãos não precisam inventar suas próprias regras, não precisam colocar exercícios difíceis de realizar, simplesmente devem fazê-lo seguindo as orientações que recebemos do escravo fiel. E a imagem no nosso manual de atividade mostra um ancião a fazer isso. Ele está com uma publicação da organização de Jeová que foi publicada pelo escravo fiel. Essa publicação ajuda-nos a ser instrutores melhores e publicadores melhores, oradores melhores. Então, se os anciãos usarem essa ferramenta e outras disponíveis para treinar os mais jovens, com certeza que estarão a imitar o exemplo de Elias. Mas quem é o Eliseu? São todos aqueles que serão treinados ou estão a ser treinados na congregação, quer sejam jovens ou adultos. Então, o que vocês, queridos irmãos, devem fazer? Como é que devem reagir ao treinamento? Da mesma forma que o irmão da imagem, com certeza. Esse irmão, ele está a deixar ser treinado. Ele está feliz por ser treinado. Ele realmente está a seguir as orientações que está a receber daquele ancião amoroso. Portanto, queridos irmãos jovens, por favor, aceitem ser treinados, sejam humildes e sigam fielmente as sugestões que recebem dos anciãos. Não inventem as suas próprias coisas. Não pensem em mudar tudo de uma hora para outra, não. Continue de forma humilde, seguindo de perto o treinamento que recebe dos queridos anciãos. Portanto, se tanto os anciãos como aqueles que estão a ser e serão treinados e seguirem essas orientações, quem sai a ganhar, com certeza, somos todos nós. Primeiro é que a qualidade do ensino na congregação será de extrema qualidade, será superior. Mais pessoas entenderão corretamente a palavra de Jeová e a organização de Jeová continuará a prosperar. Então, qual deve ser a nossa determinação? Treine e deixe-se treinar.